Pai do Senhor, né? Cumprimentei vocês. Feche seus olhos. Grande Deus e Pai, queremos, ó Deus, tua revelação, a revelação da tua palavra. Não é pelo muito falar, ó Deus, não é pelo convencimento, mas é o teu Espírito que traz a revelação de todas as coisas a respeito de Jesus, a respeito da palavra, a respeito desse verbo tão real e vivo. E produz mudança, ó Deus, na nossa caminhada. Produz mudança na nossa mente, renova a nossa mente, Pai, através da tua palavra. Renova a nossa mente através do conhecimento da pessoa de Jesus. Transforma a nossa vida cada dia, Pai. Que nesse dia seja mais um momento, mais um instante, mais um degrau, Pai, de transformação, de mudança de pensamento, de mudança de direção, ó Deus, para cada vez mais ser assertivo, ó Deus, a nossa caminhada contigo. Mas assim conosco, Pai, essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar hoje a respeito de um tema, eu não vou entrar no âmbito polêmico do tema, né? Mas é a respeito de ser pentecostal. Eu estava pensando, outro dia, que talvez algumas pessoas que já são membros dessa igreja, talvez não saibam que nós somos uma igreja pentecostal. Talvez que você esteja acostumado com falar em línguas, com a manifestação, né, da ação do Espírito, ou talvez da nossa ação, né, mas o falar em línguas, o sapateado, o rodopiar, uma série de coisas. Mas nós somos uma igreja pentecostal. Mas ao contrário, algumas pessoas pensam, ser pentecostal não significa falar em línguas. De acordo com o que nós vamos ver o que está escrito em Atos. Não se diz respeito a falar em línguas, não se diz respeito simplesmente a crer em dons, né? Mas eu não quero entrar no tema polêmico entre pentecostal e tradicional, não. Nem Armínio e Calvino, não. Não quero entrar nesse âmbito. Eu quero trazer aqui para nós o dia de Pentecostes, né? O dia ali, o que aconteceu naquele dia, o que isso significa para nós, que é esse tipo de ser pentecostal que eu acredito. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos. Atos 1. Eu não vou ler o dia de Pentecostes, eu vou ler um pouco antes, tá? Então é Atos 1, no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o rei de Israel? E eles respondeu: não me compete saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, engraçado que o texto não diz, né? E receberão poder e vão falar em língua e vão fazer uma série de coisas. Mas minhas testemunhas. Jesus disse, né? Jesus já ressuscitado, encontrou o povo dele, que estava reunido, né? E ele, entre outros ensinamentos que ele ensinava a respeito do reino de Deus, e ele disse: ó, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Permaneçam em Jerusalém, que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas. Ser testemunha. Ser batizado com o Espírito para ser testemunha. E aí mais na frente a gente vem
E o texto relata que eles ficaram ali e veio, né, com uma voz como de trovão e, né, aquele barulho, e umas línguas de fogo caíram ali naquele lugar sobre cada um, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e o povo que estava lá fora começou a ouvir aquele barulho e se achegaram. Houve de vários lugares, se achegaram, e cada um ouvia na sua língua materna, né, ou entendia o que eles estavam falando na língua materna, né, na sua própria língua, e começaram a entender o que eles estavam falando a respeito. Eles estavam falando a respeito do reino de Deus também. Eles estavam entendendo aquilo, e uns começaram a dizer: eles estão bêbados, eles estão variando, né, eles estão endoidando aí. E aí Pedro faz aquela pregação, né? Pedro faz aquela pregação que no final 3.000 são acrescentados ao povo. E aí eu pergunto para você: 3.000 foram acrescentados. A pregação de Pedro, a situação que aconteceu, foi porque houve uma manifestação, houve um movimento das pessoas em falar em outras línguas, ou a pregação de Pedro foi aquela pregação de testemunho. Eu era um drogado, era um adúltero, e Jesus me transformou, e aqui eu estou pregando o Evangelho, e hoje eu sou uma pessoa boa, maravilhosa. O dia de Pentecostes foi marcado com a manifestação da presença de Jesus. O dia de Pentecostes foi marcado com o dia da história de Jesus, porque o que Pedro falou foi: veio um homem assim, 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 e esse homem era o Filho de Deus, que vocês crucificaram, assim, e contou a história de Jesus. Pedro testemunhou a respeito de Jesus, e essa pregação transformou a vida de 3.000 pessoas. Tudo bem que o falar em línguas naquele momento, na língua de cada um, a variedade de língua ou tom de língua, como a gente queira dizer, chamou a atenção. Mas a real transformação, o real motivo do dia de Pentecostes foi a história de Jesus, o testemunho da história de Jesus. Por isso eu sou pentecostal. Porque eu acredito no poder da história de Jesus. Porque eu acredito no poder da vida de Jesus. Não é porque eu creio nos dons, ou eu creio nas línguas. Mas é porque eu acredito no poder transformador que existe em Jesus. E o dia de Pentecostes foi marcado por esse momento. A gente pode usar o texto, como muitos usam, para se degladiar, né? E tentar chamar a razão para si. Mas isso não é relevante para nós, que queremos seguir Jesus. Não é relevante se eu creio nos dons ou não creio nos dons. O que é relevante é se eu creio em Jesus ou se eu não creio em Jesus. Porque crer em outras coisas, quando nós estamos firmados em Jesus, vai ser equilibrado. Então eu não acredito numa crença que possa nos separar. Eu não acredito numa crença que pode nos dividir. E eu sou de Calvino, eu sou de Arminio. E nós perdemos a beleza do momento e do dia de Pentecostes. E nós deixamos de buscar, muitas vezes, esse batismo, que vai nos transformar em testemunha. Porque, não, eu sou tradicional, então não vou buscar o batismo, porque a minha referência é o batismo e falar em línguas. Não estou tirando aqui, queridos, nenhuma verdade ou crença sua. Mas a nossa referência é: eu sou batizado para falar em língua. Precisamos mudar esse pensamento. Somos e precisamos buscar o batismo para sermos testemunhas. Se vier a língua, bem. Se não vier, bem também.
O importante é que a vida de Jesus seja testemunhada através de nós. Esse é o verdadeiro Pentecostes. Isso foi o que aconteceu no dia. Aqueles homens que estavam reunidos ali, como Jesus tinha ordenado, eles não sabiam o que ia acontecer. Aqueles homens não estavam ali dizendo glória, 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 como muitas vezes eu fiquei, né? Obrigado a ir falar em língua. Você tem que falar em língua, meu filho. Então, vá. Quando todo pastor que vier aqui na igreja, vá lá para o altar e faça o que ele mandar, que você vai falar em língua. E aí sua vida vai mudar. Eu já contei isso aqui e vou só relembrar. E eu ia. Toda vez eu ia, me ajoelhava e ficava lá. E o pastor dizia, dá glória. Diga glória, glória, glória. E eu, glória, 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 glória. Vai que sua língua vai enrolar e você vai falar em língua. E eu ia todo que era culto de busca e vigília de busca por batismo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, aquele negócio, e eu ia. E toda vez tinha esse negócio de glória. Aí tinha um outro que tinha uma outra técnica lá, né? Tudo era para dar uma enrolada na língua. E até que teve um dia que eu fui e comecei com esse negócio de glória, 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 e eu me enfezei, glória, eu não vou mais ter esse negócio não. Mas porque a coisa estava atrelada do batismo a línguas. Eu quero desassociar isso aqui para nós. O batismo não se refere a falar em línguas. Esse que está em Atos. Essa busca por esse batismo que Jesus falou. O batismo está atrelado a si. Nós nos transformamos em testemunha. Porque uma coisa é a gente aceitar Jesus e ser crente, salvo. Outra coisa é o batismo do Espírito Santo que nos torna testemunhas. Quando eu falo de testemunhas, eu não estou falando de um pregador, eu não estou falando de um conhecedor, de um teólogo. Eu estou falando de testemunha. A testemunha fala daquilo que ele vê e ouve. A testemunha fala daquilo que é absoluta verdade de vida, não só de conhecimento. Só pode testemunhar aquele que viu e ouviu, né? Só pode testemunhar aquele que presenciou. Não existe testemunha de uma história que foi contada simplesmente para você. Não existe testemunha de um filme que você viu ou apenas de uma coisa que você leu. Só existe testemunha daquilo que foi vivenciado, daquilo que foi experimentado. E o batismo com o Espírito Santo, ele vai nos fazer experimentar de algo sobrenatural. Vamos atrelar isso a línguas. Porque sim, nós somos uma igreja pentecostal, mas nesse sentido de Pentecostes. Nós não vamos nos degladiar com pessoas tradicionais, não. Porque se elas são testemunhas, para mim elas aceitaram o dia de Pentecostes. Não interessa se ela crê, se não crê, não interessa se eu creio, se você crê ou não crê nos dons. Mas se você aceitou o dia de Pentecostes, você é pentecostal. Se você aceitou ser testemunha de Jesus, se você aceitou essa mudança, essa transformação, esse batismo, que não pode ser dado por homem, porque sim, existe o batismo, né? Que a pessoa se converte e a gente batiza, seja por imersão, aspersão ou... Esse é dado por homens como um sinal, como um selo, um testemunho que Jesus mandou. E esse batismo, que só o Pai pode dar. Nesse texto, como o Pai prometeu. Ele disse que ia fazer. Ele vai revestir de poder. Ele vai dar um novo revestimento, né? Vai fazer um upgrade para sermos testemunhas. Aí vem a convicção de quem Jesus é.
Aí vem a convicção da identidade de Jesus e da nossa identidade. Aí vem a convicção de termos certeza de quem é Jesus, de quem Ele é. E a nossa vida, a forma que a gente caminha, vai testemunhar a respeito de Jesus. As nossas atitudes vão testemunhar a respeito de Jesus. Não vamos cair no risco de associar sermos testemunhas com falar em língua ou acreditar em dons. Porque todos nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Vamos esquecer um pouco as línguas e os dons. Vamos focar em Jesus. Esse tipo de batismo. Esse tipo de batismo que nos torna pentecostais. Porque nós acreditamos que existe um revestimento, que existe um batismo que nos transforma em testemunhas de Jesus. Porque nós podemos contar a história. Não é difícil contar a história de Jesus. Tem filme, tem peça, tem teatro, tem cantata, tem uma série de coisas que contam essa história. A gente já viu várias vezes. Quem está muito tempo dentro de igreja já viu várias vezes. E conhece de qual é salteado. Quiser contar de trás para frente, conta também. Nós podemos contar. Pessoas podem até se converter quando a gente conta. Mas o fato é, nós somos testemunhas. Porque nós não vamos buscar para converter outros. Nós não vamos buscar o batismo para simplesmente converter outros, como Pedro fez. Nós vamos buscar o batismo para nos converter. É essa convicção, essa certeza, essa coisa que não nos tira mais o chão. Essa coisa que não nos tira mais, não chega mais à dúvida no nosso coração. Não estou falando de conversão não, gente. Estou falando de batismo. A capacidade de ver, a capacidade de ouvir, a capacidade de testemunhar a respeito de Jesus. É a gente olhar para as pessoas, olhar para as situações e conseguir enxergar Jesus. Capacidade de a gente olhar para a dificuldade e conseguir enxergar Jesus. A gente olhar para um filho e conseguir enxergar Jesus. A gente olhar para a sogra e conseguir enxergar Jesus. Testemunha de Jesus em todos os momentos. Estar batizado pelo Espírito. Estar mergulhado no Espírito. Não se diz respeito às façanhas, às obras, mas se diz respeito a mergulhar na pessoa que pode testemunhar de Jesus, que se chama Espírito Santo. E estar mergulhado na pessoa que testifica a respeito de Jesus todos os momentos. Estar batizado no Espírito é estar batizado, estar coberto, cercado por aquele que testifica a respeito de quem é Jesus. Estão entendendo, gente? Achei fraco ainda. Está entendendo? Dá um tchauzinho. Mas o batismo com o Espírito Santo transforma sim a nossa vida. Muda sim a nossa vida. Nós não somos mais os mesmos. Que a gente pode dizer como Jó, né? Não é só de ouvir falar. Não é só de contar uma história. A gente pode dizer como Paulo, né? Não foi ninguém que me ensinou. Foi o próprio Jesus que me ensinou. Que, queridos, não vamos nos iludir que naquela época, aqueles homens estavam reunidos ali no dia de Pentecostes. Tinha uma Bíblia. Aqueles homens conversavam a respeito do reino que foi ensinado por Jesus. Aqueles homens conversavam daquilo que eles tinham visto, alguns deles não tinham. Estavam novos ali, tinham chegado ali naquela hora. A Bíblia, a nossa Bíblia, continua sendo um livro, continua sendo um aplicativo, continua sendo o que transforma a vida, essas palavras,
é a forma de que nós buscamos o conhecimento que está ali. É da forma que nós vivemos com o que está escrito. E o batismo com o Espírito Santo em nós vai, esse revestimento, vai nos transportar para um outro nível. Do conhecimento dessa palavra, da aplicação dessa palavra. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós muitas vezes ouvimos, vai nos impulsionar de uma forma diferente, vai nos conduzir de uma forma diferente. E não vamos se iludir, não. Um aplicativo, um iPad, a Bíblia, está lá tudo escrito. Não importa a tradução. Está lá falando a respeito da história de Jesus, da história dos discípulos, mas não passa de um aplicativo. O livro, a Bíblia, muitas vezes a gente pode até consagrar e considerar um livro santo e, né, você não pode botar debaixo do sovaco, que é santo, alguns, né? Mas continua sendo um livro. Tinta em papel. E o que vai tornar isso vida é o Espírito Santo de Deus. É isso que a própria Bíblia diz? Que a letra mata, mas o Espírito, nós precisamos desse batismo. Nós precisamos desse revestimento. Porque quanto mais mergulhado no Espírito nós estamos, mais vai fazer sentido essas palavras para a nossa vida. Mais aplicação ela vai ter. Mais entendimento dela vai existir. E mais vida nós vamos colocar nela. Porque ela só vai se tornar vida quando eu começo a praticar o que está escrito. Por isso que o Espírito traz vida. Porque o Espírito vai me conduzir a viver o que eu leio. O Espírito vai me conduzir a viver o que eu tenho buscado conhecimento, o que eu tenho ouvido através de algumas pessoas, o que eu tenho sido direcionado por Deus. O Espírito é quem vai me fazer caminhar diferente. Eu quero encorajar você a buscar esse batismo. Desassociada total, desassociadamente do falar em língua. Mas pelo dia de Pentecoste, pela história de Jesus, pela vida de Jesus, para sermos testemunhas. Testemunhas do que Deus pode fazer? Não é esse testemunho. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é testemunhar daquilo que Deus pode fazer, porque eu acho que não foi nem isso a pregação de Pedro ali. Mas é testemunhar de quem Ele é. Uma vez eu perguntei para um seminarista, né? Eu perguntei para ele, conversando, num lugar, encontrei com ele no hospital, e eu conversando com ele, perguntei assim, quem Jesus é? Aí ele, Jesus é um cara que sentou com a mulher samaritana, mesmo sendo judeu, amou aquela mulher. Não, estou perguntando o que ele fez, estou perguntando quem ele é. Não, Jesus é aquele que teve os 10 leprosos, né? Não é o que ele fez, cara, o que ele é. Quem ele é? Aí ele ficou, não, Jesus é... Não, isso é o que ele fez. Jesus é... Ele olhou para mim e disse, mas eu não sei. E muitas vezes a gente sabe tudo o que ele fez, porque contar uma história é muito fácil. Contar uma história, basta a gente ouvir uma vez, muitas vezes. Mas saber quem Jesus é precisa de testificação do Espírito. Saber quem Jesus é precisa de batismo com o Espírito Santo. Mas não é para todos. Não, querido. Jesus disse que é. Fica em Jerusalém. Porque nós precisamos desse batismo para sermos testemunhas. É necessário, sim. Precisamos dele. Para saber quem Jesus é. E começar a entender no texto. E perceber o caráter de Jesus. E perceber as nuances do caráter de Jesus. Não só ressaltar os olhos daquelas coisas lindas que ele fez.
mas ressaltar aos olhos a beleza que está acima de qualquer coisa que ele fez. Quem ele é. Certeza e convicção. Definição de fé, né? Certeza e convicção. Essa certeza e essa convicção de quem Jesus é, só vem no batismo com o Espírito Santo. Só vem no revestimento desse poder. Para sermos testemunhas, testemunhar. Aí nós vamos compreender melhor quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Nós vamos compreender melhor quando nós estivermos andando no vale da sombra da morte. E o desespero não vem de achar, poxa Jesus, tu não está aqui. Ou cadê você, Deus? Porque se realmente conhecermos a Jesus como testemunha, as nossas frases vão ser diferentes no vale. A frase vai ser assim: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Por que essa certeza? Por que essa convicção? Só vem a testemunha. Só vem para aquele que consegue ver e ouvir. Só vem para aquele que consegue perceber. Uma atitude do irmão. Uma atitude boa ou uma atitude ruim. A gente consegue perceber. A Melissa costuma dizer que o casamento é o melhor lugar para se forjar o caráter. A gente só enxerga isso no casamento se a gente consegue ver e ouvir Jesus. E encontrar nas situações que acontecem dentro do casamento, encontrar motivo de crescimento e de glorificar a Deus. Digo nos momentos difíceis, né? Nos momentos bons também. Vocês me entendem. Glorificar a Deus. Encontrar Jesus nisso. A gente consegue entender dentro do casamento que é um leito imaculado. Porque nós vemos e ouvimos a respeito de Jesus e de quem Ele é. É uma certeza que não dá para explicar, só dá para se viver. Eu não vou conseguir colocar em palavras. Mas eu sei uma coisa: o batismo com o Espírito Santo vai nos revestir de poder para sermos essas testemunhas. E não é uma testemunha do que aconteceu, é testemunha do que acontece. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a testemunha de quem é Jesus. Ele não se aplica ao nosso tempo. Ele é atemporal. Então somos sim testemunhas hoje. Se buscarmos esse batismo. Precisamos buscar. Precisamos mergulhar cada vez mais nisso. E se envolver, deixar ser envolvido por esse Espírito que nos traz essa convicção de quem Ele é. Nossa pregação muda, nossa vida muda. A nossa busca por Deus também muda. Estava conversando com uma pessoa essa semana, dizendo que eu dificilmente escuto rádio, dificilmente eu vejo alguma pregação de internet. Dificilmente. Eu gosto mais de pegar minha Bíblia, sentar, ler, ouvir a voz de Deus, está ali. Não estou dizendo que quem busca, quem ouve, está errado. Estou falando de mim. Mas a nossa busca, a pregação, palavra em rádio, livros para ler, a nossa busca muda, porque o alvo muda completamente. Estamos mergulhados no Espírito, buscando a pessoa de Jesus como testemunha. Nós vamos buscar aquilo que tem essência, aquilo que fala a respeito do Mestre, aquilo que sinaliza cada vez mais quem Ele é. Nenhum vento de doutrina vai nos levar, nenhum sopro de movimento. Eu acho que é isso que a palavra fala, quando diz assim, no final dos tempos vão dizer, o Messias está ali, o Messias está lá. Ele até aconselha, né? Quando vocês ouvirem isso, não vão. A nossa busca muda, a nossa necessidade por ir em lugares que a gente chama santo, nossa necessidade muda muito. Porque a gente vai começar a se sentir completo, sentado numa cama, sentado numa varanda, com a Bíblia aberta, e ouvir a voz de Deus. Acho que essa sensação de Paulo, sabe, quando estava sendo ensinado ali por Jesus, ele diz, ninguém me ensinou. Não foi homens que me ensinou.
Foi o próprio Jesus. E nós temos essa oportunidade de também dizer isso. Não foi o que o Dino pregou. Não foi o que a Belice falou. Não foi o que o Agno disse. Não foi a pregação de domingo. Fez diferença. Essa palavra que eu entendi, estou alimentado com isso. Se a gente viesse para os cultos alimentados, a comunhão era diferente. Vocês concordam? A comunhão era bem diferente. Nossos ajuntamentos iam ser bem diferentes. Um tinha o salmo, o outro tinha uma palavra de conhecimento, o outro tinha uma palavra de conforto, o outro tinha um louvor, o outro. A gente nem precisava mais organizar a escala de louvor. Não precisava mais desse estímulo musical. Talvez a gente fizesse esse estímulo musical, que é legal, é gostoso. Mas não por necessidade da igreja estar sendo estimulada para cantar e adorar e louvar a Deus. Batismo com o Espírito Santo não se refere a crer em línguas, falar em línguas, mas ser testemunha, para que a nossa vida mude, para que a nossa consciência, a nossa mente mude, a nossa mente seja renovada, a nossa percepção do meio e da eternidade mude. Aí a gente não vai mais juntar tesouro na terra, porque nós vamos estar conectados com o céu. E ao mesmo tempo conectados com o céu, totalmente atento à necessidade do próximo. Essa harmonia de terra, céu, próximo, vida, eternidade, vida na terra, missão, ministério, essa harmonia, equilíbrio, começa a ser produzido quando nós somos testemunhas. Quando nós conseguimos testemunhar a respeito de Jesus por uma vida, por experiência, por conhecimento do Espírito, vindo do Espírito. Você pode morrer de vir culto, gente. Pode anotar pregação adoidado. Pode ver palavra na internet. Pode ler livro. Mas se isso não produz para que você seja testemunha de Jesus, se isso não produz experiência e revelação de Deus para você, com convicção de vida e prática, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É apenas religião. É apenas um estilo de vida. Eu adotei esse estilo de vida, agora eu não vou mais mentir, eu não vou mais adulterar, não vou mais roubar, eu vou cumprir os 10 mandamentos, eu adotei esse estilo de vida. Eu vou ser íntegro, eu vou ser reto. Talvez seja o que aconteceu mais ou menos com o Jó, né? Porque Jó era reto e íntegro, mas ele não via Deus. A gente pode adotar uma postura de estilo de vida e ser bem certinho. As pessoas olham para nós e dizem assim: poxa, esse cara é um crentão. Mas é só o batismo com o Espírito Santo que vai nos tornar testemunhas. É quem vai testificar a respeito das coisas de Deus. É a única coisa que vai testificar e mudar a nossa vida, para sermos essa testemunha. Esse batismo, esse revestimento de poder. E eu quero estimular essa igreja a buscar esse batismo. Quero estimular essa igreja a buscar dessa forma. Não é o glória, 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 está ali me enrolar, não. É ser testemunha, esse é o objetivo. Ser testemunha, porque assim nós vamos exalar esse perfume de Cristo. Assim nós vamos viver de uma forma onde as pessoas vão ver, vão olhar e vão identificar Jesus em nós. Às vezes a gente não sabe por causa da dificuldade. Por que eu tenho tanta dificuldade numa área, tenho tanta dificuldade em outra, tenho tanta outra, e a gente fica lutando com as áreas e gasta um tempo de lutar com as áreas e esquece de ir para o lugar secreto e buscar esse revestimento,
esquece de ir para o lugar secreto e buscar transformação de vida. Porque é isso que o batismo produz. Ele transforma a gente. Transforma a gente apenas de conhecedores para testemunhas. Eu não só mais conheço a história. Eu posso testificar, porque o Espírito testifica essa história de Jesus e esse caráter em mim. Amém? Amém. Bom, eu vou ficar por aqui. E diz vai fazer assim. Sempre aquele negócio separado, né? Diz, não, estamos juntos. Abre a sua Bíblia, querido, no Salmo. Salmo 133. Todos acharam? Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? A ceia de Jesus e o memorial a respeito do que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você promove comunhão entre os santos. Só é ceia e só pode partilhar da mesa de Jesus aqueles que compreendem a importância da comunhão. Aqueles que compreendem que esse também foi um dos principais motivos que levou Jesus à cruz do Calvário. Foi para que nós fôssemos um. Há um desejo no coração de Deus, e isso a palavra inteira testifica, de que é importante que nós caminhemos juntos, estejamos em comunhão. E participar da mesa de Jesus sem entender que eu preciso deixar de ser tão eu, para estar mais disponível para o outro. E o outro precisa compreender que eu sou limitado, até na minha necessidade, na minha tentativa de me aproximar. E assim, na justa posição dos membros, percebendo as limitações de cada um, nós conseguimos glorificar a história de Jesus a partir da comunhão dos santos. Vocês conseguem compreender? Jesus verteu seu sangue ali na cruz do Calvário, com dores morreu, para que esse mesmo sangue pudesse nos transformar num só corpo. E sim, as dificuldades para caminharmos em comunhão e vivermos em unidade, elas são constantes, porque nós somos pessoas diferentes. Jim citou uma frase que eu gosto demais sobre a importância do casamento e como o ambiente do casamento é propício para o forjar do nosso caráter, mas é porque no casamento a gente tem que estar com o outro todo dia, o tempo inteiro. Mas eu imagino que se nós tivéssemos a oportunidade de estarmos juntos todo dia, o tempo inteiro, essa dificuldade ia se externar não só no casamento, mas todos os ambientes de relacionamento iam ser propícios para o forjar do nosso caráter em Cristo Jesus. Porque nós somos diferentes mesmo. E sempre, para as relações darem certo, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sempre, gente. Não tem como a gente ser um. Caminhar junto. Sem que haja profunda compreensão um com o outro. Sem que haja profunda disposição para compreender e entender que o outro não pode fazer por mim mais do que ele tem para fazer. E de que o outro não pode disponibilizar para mim mais do que ele já tem disponibilizado. E que o outro tem um limite de compreensão também. E o sangue de Jesus, e a ceia de Jesus, e a mesa devia trazer a memória para nós o quão era importante para Jesus que nós permanecêssemos um. Tão importante que ele morreu por isso. Por tão pouco nós paramos de nos relacionarmos com os outros.
por tão pouco nós colocamos em xeque as relações. Coisas tão pequenas têm nos afastado dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Coisas tão bobas têm feito com que nós nos privemos de um relacionamento saudável um com o outro. É ou não é verdade? Poxa, gente, se a gente for avaliar, o irmão mentiu para mim. Ô, gente, perdoa, que é uma mentira. Ah, porque ele não estava disponível para mim naquele dia. Você às vezes nem sabe por que ele não estava disponível. Nós não vamos nos isentar da posição da exortação e de uns aos outros sermos instrumento para correção. Não estou falando disso. Não estou falando que agora ninguém vai mais se corrigir e que a gente vai poder errar um com o outro o tempo inteiro e que não vai ter problema. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma profunda disponibilidade para fazer dar certo. E a mesa da comunhão e da memória que Jesus conquistou na cruz do Calvário precisa trazer isso para nós. Precisa trazer essa lembrança de que a gente tem que ir mais além. De que a gente tem que continuar insistindo. De que a gente tem que continuar tentando. De que a gente tem que perdoar de novo. De que a gente tem que caminhar mais uma légua. E mais uma milha. E de novo. E de novo. Porque com isso nós glorificamos ao Senhor. E fazemos jus ao sacrifício de Jesus. É nesse sentido que eu queria que nós comungássemos hoje. É compreendendo que o que o outro tem para oferecer para mim, às vezes não é o que eu queria. Mas se é o que Ele pode dar, com isso eu fico alegre. E assim, quando eu compreendo que o que o Dino tem para disponibilizar para mim é o limite dele, com certeza, quando eu não tiver muito para dar para o outro também vai compreender, porque é isso que eu tenho plantado. Tá claro, queridos? Que o Espírito Santo amplie a dimensão do sacrifício de Jesus na sua mente. Que o Espírito Santo promova essa ampliação a respeito do entendimento do que Jesus pensava e do que Deus imaginou ao levar seu próprio filho e matá-lo ali na cruz. Porque Jesus foi morto na cruz não apenas para nos livrar do inferno e da danação, do Hades, mas Jesus morreu na cruz para nos proporcionar tantas outras coisas gloriosas. Como igreja, nós temos o privilégio de caminharmos sendo um bloco, um corpo coeso, firme. Amém, queridos? Eu queria chamar o Jesus e a Cláudia, Lidson e a Elisângela, André, para servir a ceia. E quando você for recebendo os elementos, eu queria que você fizesse sua oração aí no seu lugar, em que você pedisse ao Senhor para trazer a sua memória, a sua mente, aquilo que você tem, onde você tem falhado nesse projeto de sermos um. Onde você tem deixado a desejar do projeto de vivermos em comunidade, em uma comunidade unida. E aí em oração, peça ao Espírito Santo para que traga para você compreensão e revelação daquilo que você tem falhado, onde você tem falhado, onde você pode melhorar e como. Se o Espírito Santo te direcionar, querido, para ainda hoje, sentar do lado de alguém aí que você acha que falhou, ou que falhou com você para ajuste,
Faz isso agora mesmo. Não perde tempo não, a gente tem um tempo ainda aí pela frente. Se não, se é uma pessoa que não está aqui, faz isso quando sair daqui. Não deixa para amanhã não. A palavra de Deus diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, não é isso? A gente não pode deixar para amanhã o que a gente tem para resolver hoje. Porque a vida ela é tão efêmera, tão rápida, tão passageira. Você não pode acrescentar nem um dia à sua existência. Você pode sair daqui e certamente nenhum de nós sabe se amanhã ainda está para nós. A gente não sabe se acorda vivo. Então, se a gente tem alguma coisa que o Espírito Santo está falando ao nosso coração a respeito dos relacionamentos das pessoas, resolva. Resolva hoje. Ah, Melissa, mas às vezes as pessoas não estão prontas para receber. Não importa. Importa que você faça a sua parte hoje. E deixa com o Espírito Santo o resto. Ele é campeão em convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é super em gerar arrependimento e transformação no interior das pessoas. Não vai ser o seu muito falar, não vai ser a sua estratégia no falar, a sua sabedoria no conduzir a conversa. Claro, a gente busca isso tudo para fazer direitinho, demonstrar amor nos momentos de exortação, mas não pense que é a sua capacidade de conversar direitinho que muda as circunstâncias. Sempre é o Espírito Santo que vai gerar as disposições corretas para que as coisas se tornem pacíficas. Feche seus olhos. Ore por esse discernimento. Comunhão, disponibilidade um para o outro. Ó Senhor, nós queremos experimentar dessa bênção e dessa unção, Senhor Deus, que flui e é gerada no meio da unidade do corpo. Nós queremos experimentar, Senhor Deus, dessa coesão e desse bloco tão unido de homens e mulheres tão diferentes, mas tão possível de acontecer a partir do vínculo real que é Jesus que nos une. Senhor, nós temos tantas coisas diferentes uns dos outros, somos tão opostos, mas a tua palavra diz, Jesus, que tu és o vínculo perfeito que promove a unidade entre as pessoas. Tu és, Senhor Deus, a cola que nos mantém firmes e unidos. E é celebrando esse vínculo que nós queremos cegar essa manhã, celebrando esse Jesus que é capaz de transformar relacionamentos difíceis em relacionamentos
casamentos possíveis. Celebrando esse Jesus que é capaz de transformar casamentos no fim em casamentos perenes e pacíficos e permanentes. Celebrando esse Jesus que é capaz de transformar relacionamentos impossíveis de acontecer, pessoas que não se davam bem, pessoas que se antipatizavam, em amigos para sempre. Oh Jesus, só você pode fazer esse tipo de coisa e promover esse tipo de unidade e promover esse milagre no nosso meio. E nós, como igreja, queremos dizer sim para a unidade do corpo, queremos dizer sim para a comunhão dos santos, queremos dizer sim para o corpo de Cristo, queremos dizer sim para a igreja de Jesus. Nós queremos ser um, a partir do sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. Entenderam, queridos, isso? Se você se sentir livre, troca o teu pão aí com quem está próximo de você. Diga para o seu irmão: eu sou corpo com você, me ajude a permanecer corpo com você. Quando eu errar com você, por favor, me ajude, me exorte. Eu quero caminhar em unidade contigo, meu irmão. Me ajude a permanecer corpo com você. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Com essa mesma disponibilidade, eu te convido a ficar de pé. E agora você vai trocar o cálice. Não é só quem está perto de você, não. Procura alguém aí. Vamos fazer um movimento de comunhão aqui. Sai do seu lugar. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com quantas pessoas você vai trocar. Troca aí o cálice com o maior número de pessoas que tem. Ah, Melissa, mas como é que eu sou um com uma pessoa que eu não conheço? Por meio de Cristo Jesus, querido, isso é possível. Não é mentira, não, você dizer para alguém que você não conhece que o ama. Porque em Cristo Jesus é possível nós nos amarmos, mesmo que não tenhamos intimidade com ele. Então sai do teu lugar, troca um cálice com teu irmão. Eu declaro a paz de Cristo. E diga que está disponível. Diga que ele pode contar com você. Diga que quer contar com ele. Aleluia. Assim Mais alguém? Fica de mão levantada aí que não recebeu.
Senhor, pelo teu sacrifício. Somos gratos, Pai, pela tua nova chance. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso que temos à tua presença. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito, ó Deus, que nos conduz, testifica, ó Deus, quem tu és. Obrigado, Pai, pela comunhão. Obrigado pelo corpo, porque somos um corpo, Deus, e podemos contar uns com os outros. Porque somos um corpo e temos a oportunidade de nos doarmos uns para os outros. Muito obrigado, Deus, pela unidade do teu corpo, porque o teu Espírito, ó Deus, é a cola que nos une. Obrigado, Senhor, porque estamos num só propósito, num só corpo, num só coração, num só pensamento, tendo a cruz como único alvo. Que a tua presença, que a tua palavra e que o teu amor seja constante no nosso meio. Manifesta, Deus, no nosso meio, ó Deus, a comunhão que temos que ter uns com os outros, o cuidado, a edificação, a exortação, a confissão, Pai. Que entre nós, ó Deus, tenhamos um ambiente seguro para sermos, ó Deus, o que tu separaste, para que nós sejamos. Haja, Deus, e trabalha no nosso meio, no meio da nossa comunhão. Haja, Deus, no nosso meio, Senhor, nas nossas relações uns com os outros. Tanto aqui, ó Deus, nessa igreja, nesse lugar, Pai, como em qualquer outro lugar, Pai. Que as nossas relações sejam marcadas pelo teu sangue. Que as nossas relações sejam marcadas, ó Deus, pelo teu corpo. Porque enquanto depender de nós, ó Deus, tenhamos paz e comunhão com todos. Enquanto depender de nós, Pai, nós viemos a manifestar a tua ceia, aonde quer que andamos, em memória de ti, em memória do teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos juntos beber o cálice. Deus, o teu sangue é precioso para nós, Senhor. Por ele, Senhor, que nós entendemos, Senhor, que é paz contigo, que é paz com o nosso semelhante, Deus. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer e dizer, Senhor, que para nós o teu sangue, Senhor, o teu corpo imolado naquela cruz, Senhor, foi o maior presente, Senhor, das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos a cada dia estar perto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto os meninos cantam mais uma vez, recebi um novo coração do Pai, a gente vai recolher os cálices. Eu queria que nesse sentido, queridos,